Este vídeo é um oferecimento da Amazon, onde você encontrará todos os livros ambientados no universo das crônicas, bem como os mais incríveis produtos relacionados às crônicas, a Game of Thrones e a House of the Dragon, sempre com os melhores preços. Para conferir, basta clicar nos primeiros links na descrição abaixo. Comprando através deles, você estará me ajudando a produzir diariamente e tornando o MGF cada vez mais forte. Orys Baratheon nasceu sem o sobrenome que o consagraria, em algum momento anterior ao ano 20 antes da conquista, em local desconhecido, como filho de pais também desconhecidos, embora existam fortes indícios de que ele tenha sido o produto de uma união ilegítima do Senhor de Pedra do Dragão, Lord Aerion Targaryen, com uma mulher jamais identificada, o que o tornaria, portanto, em um meio-irmão bastardo de Aegon Targaryen, aquele que um dia viria a ser conhecido como o Conquistador, e o primeiro de seu nome, mas essa é uma história para mais adiante. Absolutamente nada é conhecido sobre a infância e a juventude de Orys, e as primeiras informações confirmadas sobre sua vida já vêm de seus tempos de adulto, quando era o braço direito e um dos comandantes militares mais leais a Aegon, que era agora o Senhor de Pedra do Dragão. Ele era também tido como o único verdadeiro amigo de Aegon e o campeão de sua juventude, demonstrando o laço forte existente entre ambos os homens. Quando o Rei da Tempestade Argilac Durrandon ofereceu a Aegon a mão de sua filha Argela em casamento, com um determinado número de propriedades rurais como dote, o Senhor de Targaryen recusou a proposta inicial, demandando muito mais terras como dote e oferecendo, ao invés de si mesmo, Orys como um possível noivo para Argela. Essa proposta irritou o Rei Durrandon, que acreditava ser Orys um bastardo e, portanto, que tal união seria uma desonra para sua filha e para o seu reino. As tratativas não deram em nada e os dois lados recuaram em maus espíritos. Quando a Guerra de Conquista do Continente se iniciou, Orys era o líder das forças de terra Targaryen, e as comandou durante a chamada Primeira Batalha, na qual derrotou os Lords Mutton e Darklyn, abrindo o caminho para o avanço dos dragões por sobre o continente. Depois da coroação de Aegon em seu pequeno forte, construído no local onde havia desembarcado, Orys foi imediatamente apontado como sua primeira mão, o segundo homem mais poderoso dentro de seu novo reino, responsável por ouvir seus desejos e executar suas vontades, e alguém em quem o monarca tem total confiança. Apenas dias mais tarde, Orys foi encarregado de partir junto a uma das irmãs esposas de Aegon, Rhaenys, montada em seu dragão Meraxes, com a missão de conquistar Ponta Tempestade e colocar o Reino da Tempestade, o Reino de Argilac, de joelhos, o que Orys deve ter tomado como uma questão pessoal depois de ter sido desdenhado pelo monarca. Eles partiram com a maior parte da força Targaryen, e enquanto marchavam, sua vanguarda foi emboscada pelos Lords Fel, Buckler e Arrow, que seguraram seu avanço até serem forçados a fugir por conta do fogo despejado em campo por Meraxes, que queimou as florestas que as forças da Tempestade vinham usando para se esconder. Quando Orys e suas forças atingiram os limites do território de Ponta Tempestade, o general Targaryen não pôde deixar de se sentir intimidado pela formidável fortificação e se preparou para o que provavelmente seria um longo e árduo cerco, mas para sua surpresa, Argilac se decidiu por abandonar a segurança da fortificação e partir para cima da força inimiga em campo, frente a frente. Orys foi informado da movimentação do inimigo por Rhaenys, que havia batido o terreno em seu dragão, e ela também lhe informou sobre a disposição e os números das forças de Argilac. Sendo assim, o general colocou seus homens em formação e se preparou para encarar o Rei Durrandon. Ele assumiu uma forte posição defensiva ao sul de Porta Bronzea, a sede da Casa Buckler, e se entrincheirou no terreno elevado enquanto esperava pelos Homens da Tempestade. A força de Argilac tinha ao menos o dobro do tamanho da força de Orys, mas isso não demoveu o general Targaryen de sua determinação férrea em conquistar aquele reino para seu rei e amigo. Quando a batalha propriamente dita começou, que ficaria conhecida para a posteridade como a Última Tempestade, a superioridade numérica Durrandon fez diferença e eles foram capazes de quebrar o centro das linhas de Orys, mas apenas por alguns momentos, antes que o fogo de Meraxes começasse a chover sobre eles, mudando a maré do combate em favor dos invasores. Com o caos instaurado pela intervenção de Rhaenys e de seu dragão, Orys se aproveitou para abandonar sua posição defensiva e descer a colina, partindo para atacar o rei Argilac diretamente, objetando enfrentá-lo em pessoa e, talvez, encerrar a batalha de maneira mais rápida.
Quando Orys atingiu a posição em que Argilac e sua guarda pessoal se encontravam, ele ordenou que seus próprios homens ficassem de lado e deu ao rei Durrandon a chance de se render de forma incondicional. A resposta de Argilac foi amaldiçoar o bastardo, e a luta entre ambos aconteceu de toda forma. A luta foi razoavelmente equilibrada, mas ainda que tenha sustentado um ferimento, Orys foi por fim capaz de derrotar e assassinar Argilac, e ao ver seu rei derrotado e caído, em combinação com o fogo que graçava por todo o campo de morte, os Homens da Tempestade finalmente capitularam, se rendendo ou fugindo, e o dia foi vencido. Argilac foi o último rei da Tempestade, e do momento da sua morte em diante, as Terras da Tempestade passaram por uma mudança drástica na dinâmica do poder. Contudo, Ponta Tempestade em si não havia sido tomada ainda, e por isso, a filha de Argilac, Argella, se declarou como a nova rainha da Tempestade e continuou a manter o castelo, mas sua resistência não duraria muito. Os servos e protetores da fortaleza, sabendo bem do que havia acontecido em Harrenhal pouco antes, se revoltaram, abriram os portões e capitularam a fortaleza para Orys, para evitar o mesmo destino trágico. Para além disso, quando Orys e seus homens adentraram a fortaleza, os antigos defensores entregaram Argilac perante ele, nua e acorrentada, totalmente à sua mercê. Orys, no entanto, não era o tipo de homem para se aproveitar de uma situação como aquela, e prontamente cobriu a nudez da princesa com seu próprio manto, tratando ela com toda a cortesia que se esperaria de um cavaleiro. Como recompensa por seu feito ali, o conquistador garantiu a Orys as terras, os títulos e os rendimentos das Terras da Tempestade, dissolvendo o antigo reino e nomeando seu general como o primeiro Senhor Supremo das Terras da Tempestade, encarregando-o de proteger essa nova região dentro do reino Targaryen em nome de si. E apesar de Orys ser um bastardo, ninguém dentre os presentes à nomeação ousou sugerir que ele não fosse digno de tais honras, fosse pelo respeito angariado em campo, quanto pelo possível medo de uma represália, por parte de Orys ou do próprio Aegon. O general, por sua parte, se aproveitou do momento para remover de si a mácula da bastardia, fundando para si mesmo uma nova casa nobre e adotando o nome Baratheon como seu, criando uma nova dinastia que perduraria pelos séculos vindouros. Orys Baratheon também recebeu Argella como sua esposa, como forma de harmonizar seu governo aos seus novos subordinados da Tempestade, e para seu símbolo, como forma de honrar a linhagem de sua nova esposa, ele escolheu o veado negro sobre fundo amarelado, bem como as palavras do antigo reinado Durrandon, "Nossa é a Fúria", tanto como uma forma de manter vivo o legado milenar do reino de outrora, como para facilitar também sua própria ascensão ao poder, com o mínimo possível de resistência, e foi desse modo que a Casa Baratheon veio a se formar. Poucos anos após este acontecimento, no ano IV, Orys Baratheon mais uma vez se juntou com seu amigo e rei, dessa vez no contexto da primeira das Guerras Dornesas, partindo para ir combater ao lado das forças reais contra o principado que ousava resistir ao avanço dos dragões. Orys liderou suas forças em um assalto ao Caminho dos Ossos, uma das principais estradas que ligavam o reino Targaryen ao Principado, à frente de 1 milhar de cavaleiros escolhidos a dedo para aquela operação. Seus cavalos, no entanto, penaram naquele caminho tortuoso, pedregoso e inclinado, o que os tornou particularmente vulneráveis aos enormes pedregulhos atirados dos pontos elevados, onde os defensores dorneses estavam posicionados. Quando a força Targaryen atingiu o ponto em que o Caminho dos Ossos cruzava o rio Will, os dorneses espertamente empreenderam um rápido ataque noturno, fazendo chover pedras, flechas e lanças a partir dos altos passadiços circundantes, enquanto os Homens da Tempestade tentavam desesperadamente cruzar a ponte sobre o rio o mais rápido possível. As perdas foram tão severas que os corpos dos homens e cavalos invasores bloquearam a passagem de ambos os lados, e quando Orys, temendo pela vida de todos os seus comandados sobreviventes, ordenou a eles que batessem em retirada, um deslizamento de pedras provocado deliberadamente pelos dorneses bloqueou seu caminho de fuga, prendendo-os ali. Com seus caminhos bloqueados, os Homens da Tempestade foram massacrados, com a exceção do próprio Orys e uma dúzia de outros guerreiros, que os dorneses acreditavam que valiam a pena manter vivos para depois cobrarem por eles um resgate. No entanto, para seu azar, os Homens da Tempestade acabaram se vendo como cativos do Will de Will, o selvagem Lorde Dornês que dominava aqueles passos de montanha e era conhecido como o Amante das Viúvas. As negociações pela libertação de tais homens duraram anos e, finalmente, no ano 7º, Aegon concordou com o valor dos resgates, e cada um dos homens capturados seria devolvido aos Targaryen pelo equivalente ao seu peso corporal em ouro. Contudo, Lord Will fez uma última determinação antes de libertá-los.
Eles apenas poderiam partir depois de terem suas mãos da espada amputadas, para que elas nunca mais pudessem ser usadas contra Dorn novamente. Com isso, Orys passou a ser conhecido como Orys Uma Mão, e a dor e a humilhação do ato o marcariam pelo restante de sua vida. Quando Aegon tomou conhecimento das amputações, ele ficou furioso e, em retaliação, voou com Balerion por sobre a fortificação de montanha dos Will e a reduziu a cinzas com seu fogo, embora os próprios Will tenham sido capazes de escapar da fúria do dragão, se escondendo nas cavernas escavadas na rocha das montanhas. Disse que, após a perda de sua mão da espada, Orys mudou completamente de índole, tornando-se amargo e muito ressentido, o que inclusive o levou a abrir mão de sua posição como mão do rei, afirmando na ocasião: "A mão do rei deve ter uma mão. Eu não permitirei aos homens começarem a se referir ao toco do rei." Depois disso, ele partiu de volta ao seu assento de Ponta Tempestade. Ele também se tornou, compreensivelmente, obcecado pela ideia de se vingar dos Dorneses pelo que lhe fizeram, em especial dos Will. Isso o levou inclusive a afirmar, a quando da visita da princesa Deria Martell a Porto Real, trazendo termos de paz propostos por seu pai, o príncipe Nimor, que ela deveria ser enviada de volta ao pai após as tratativas, sem uma das mãos. Isso naturalmente foi rejeitado por Aegon, pois provocaria rapidamente uma nova guerra, mas serve para mostrar a extensão da amargura de Orys por aquilo que lhe fora feito, estando ele disposto a mutilar uma princesa que nada tivera a ver diretamente com o fato. Orys, com a perda de sua mão, já não seria mais o guerreiro que fora outrora, de modo que seria difícil para ele exercer por conta própria sua vingança contra Dorne, mas isso não o demoveria da ideia de se vingar, de uma forma ou de outra. No entanto, sua oportunidade de ir à forra contra os Dorneses demoraria consideravelmente para vir, apenas se manifestando durante a Segunda Guerra Dornesa, que explodiu apenas em 37 após a conquista, com a morte de seu velho amigo e a ascensão de seu filho ao poder, Aenys I. Um líder fora da lei conhecido tão somente como o Rei Abutre vinha liderando uma enorme força de desajustados e criminosos dorneses contra as terras imediatamente ao norte das Montanhas Vermelhas, atacando até mesmo algumas fortalezas de senhores vassalos dos Baratheon, como Nocte Cantiga e Porto Negro. Depois, o Rei Abutre dividiu suas forças em duas, e uma das partes vinha sendo liderada por ninguém menos do que Lord Walter Will, responsável por cercar a fortaleza de Pedrelmo, o assento dos Huan. Lord Orys, naturalmente, estava se coçando pela chance de se vingar dos Will e dos Dorneses em geral, ainda mais sendo Lord Walter o filho do homem que havia lhe arrancado sua mão da espada, e por isso ele enviou suas forças para esmagarem os Dorneses cercando a fortaleza, antes de ter Lord Walter trazido até a sua presença, a ferros, ferido mas ainda vivo. Lord Orys teve a mão da espada de Walter cortada, depois sua outra mão, e depois ambos os pés, o que ele denominou como uma usura pelos anos decorridos até sua vingança. Mas a história não terminou de forma feliz para o Senhor de Baratheon, pois apesar de ter obtido sua tão sonhada vingança pessoal, ele veio a falecer no caminho de volta à Ponta Tempestade, em decorrência dos ferimentos contraídos na batalha. Contudo, apesar disso, segundo o relato de seu filho Davos, Lord Orys morreu feliz, sorrindo em sua tenda diante dos membros arrancados do Lord Dornês, com um sentimento de que sua vingança final fora cumprida e que sua honra e a de sua casa haviam sido restauradas. Lord Orys Baratheon faleceu para além dos 57 anos de idade, em 37 após a conquista, deixando para trás um legado grandioso, uma nova e poderosa casa nobre e, nos séculos que viriam, uma linhagem que ascenderia até o mais alto posto de poder no novo reino unificado, ironicamente passando por cima do legado de amizade profundo existente entre Orys e seu meio-irmão, o Conquistador. Mas essa é uma história para outro momento.